Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a vida do profeta Eliseu. Eu já fiz um vídeo falando sobre Eliseu, mas agora eu vou fazer esse vídeo falando sobre a unção de Eliseu, a porção dobrada, porque todos nós sabemos que Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. E a primeira pergunta que surge hoje é o seguinte: onde Elias recebeu tanta unção? Então, meu amigo e minha amiga, eu já expliquei no outro vídeo que Elias era um sacerdote. E Elias, quando fugiu de Jezabel, Elias foi para o Monte Sinai, chamado de Monte Horebe. E lá no Monte Sinai, Elias ficou por aproximadamente 3 dias na caverna que Deus cavou para Moisés. Você lembra que Moisés ficou no Monte Horebe, no Monte Sinai? E ali Moisés ficou por 80 dias? Então Deus fez uma casa para Moisés naquele monte, uma caverna, e ali tinha tudo para Moisés, tá bom? Lá no monte. Isto está na história, tá bom? Não está na Bíblia, mas está na história. Isso aqui é muito legal para você aprender que Moisés ficou 40 dias no monte, lógico, mas lá no monte tinha uma residência para Moisés, uma residência que Deus fez para Moisés. E Elias, quando fugiu de Jezabel, Elias foi para essa caverna de Moisés, para essa residência, tá bom? De Moisés. Só que não deu certo, porque Deus disse: sai da casa, Elias, sai da caverna, Elias. E Elias saiu da caverna e veio um terremoto, e aí balançou o monte e a caverna foi destruída. Tanto é que se você for lá no monte, você não vai encontrar a casa de Elias e nem a casa de Moisés no monte. Não encontra, tá bom? Porque foi destruída pelo terremoto. Mas eu estou trazendo aqui como pérola, porque a maioria não sabe desses detalhes. Mas se você estudar a história das tradições hebraicas, tá bom? Você vai conhecer essa história. Essa história é muito legal. Então, meu irmão, Elias recebeu essa porção dobrada, esse poder, lá no Monte Sinai. Isso é forte, porque quando Elias voltou do monte, Elias lançou a capa sobre Eliseu. Eliseu seguiu a Elias por 7 anos, aproximadamente. E agora, Elias falou para Eliseu: se você observar o momento que eu for arrebatado, você vai receber porção dobrada. Então Elias fez uma promessa para Eliseu: Eliseu, se você estiver acordado na hora que eu for arrebatado, se você estiver comigo, eu vou te dar porção dobrada do meu espírito. E aí, meu irmão, Elias se prontificou para fazer missão na terra por 7 anos. E Eliseu seguiu a Elias por 7 anos, esperando essa promessa se cumprir de porção dobrada. Porque porção dobrada não se recebe em uma semana. Todo mundo sabe disso. Porção dobrada, meu irmão, não se recebe em um mês. Porção dobrada é 7 anos, fiel ali, tá bom? E Eliseu seguiu Elias por 7 anos e realmente Eliseu recebeu essa porção dobrada. E aí eu faço uma pergunta: você sabe para quem Eliseu passou a unção? Você sabe? Não sabe? Pois é, eu vou te explicar nesse vídeo. Eliseu, meu irmão, recebeu a porção de Elias. Todo mundo sabe disso, porção dobrada. Só que Eliseu escolheu Geazi. Geazi era um mau caráter, não é verdade? Era o Judas Iscariote do Antigo Testamento, podemos dizer. E aí esse Geazi pegou lepra. E aí saiu do foco. E aí Eliseu tinha que procurar outra pessoa para colocar no lugar de Geazi. Foi aí que a Bíblia e a história diz que Eliseu procurou Jonas, da baleia. Você lembra da história de Jonas? Você sabia que Jonas foi o sucessor de Eliseu? Não sabia? Pois é só procurar na Bíblia. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, você vai entender que Eliseu e Jonas, da baleia, profetizaram na mesma época. Ou seja, Jonas substituiu Eliseu. Isso aqui, pessoal, é muito forte. Porque quem deveria receber a porção dobrada era Geazi. Mas Geazi era um cara que gostava de dinheiro. E aí era um ladrão, podemos dizer assim. E aí perdeu a honra. E essa honra passou para Jonas da baleia. E quem era Jonas da baleia? Meu irmão, Jonas da baleia
foi aquele menino que Eliseu ressuscitou. Você lembra daquela mulher que deu um apartamento para Eliseu? E Eliseu profetizou, e essa mulher ficou grávida e deu à luz ao menino. E o nome desse menino foi chamado de Jonas. Exatamente. Depois esse menino morreu com dor de cabeça. Leia essa história em 2 Reis 4,19. 2 Reis 4,19. O menino morreu com dor de cabeça. E Eliseu ressuscitou o menino que morreu com dor de cabeça. Você lembra que Jonas tinha um problema também de dor de cabeça? Você lembra que quando Jonas foi pregar em Nínive, o sol aqueceu a cabeça de Jonas e Jonas pediu a morte porque ele sentiu uma grande dor de cabeça? Jonas tinha um problema aí com essa dor de cabeça, porque Jonas realmente foi aquele menino que morreu com dor de cabeça. Então, a história conta que Elias escolheu Eliseu. E Eliseu escolheu Geazi. Mas Geazi pegou lepra. Aí Eliseu escolheu Jonas, que foi aquele menino. Aquele menino que morreu e ressuscitou. Só que o problema da dor de cabeça ficou em Jonas. Esse menino que Eliseu ressuscitou é o mesmo Jonas. E é por isso, meu irmão, que Eliseu morreu. Você lembra que Eliseu morreu? Não foi arrebatado? Porque quando Eliseu morreu, Jonas não estava pronto para receber a porção dobrada. Aí Eliseu acabou morrendo. Todo mundo sabe que Eliseu morreu doente. Você já leu na história que Eliseu morreu doente? Porque Eliseu não encontrou ninguém para passar a porção dobrada? Isso aqui é muito forte. Mas a história diz que Jonas da baleia morreu 3 vezes. Você sabia que Jonas da baleia morreu 3 vezes? Exatamente. Ele morreu quando era criança, com dor de cabeça. 1 Reis 4:19. 1 Reis, anota aí. 1 Reis, capítulo 4, versículo 19. Foi a primeira vez que Jonas morreu com dor de cabeça. Eliseu ressuscitou Jonas. Depois, Jonas morreu no ventre do peixe. Você lembra que Jesus falou em Mateus 12:40? Mateus 12:40. Diz que Jonas morreu. Em Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus falou que Jonas morreu no ventre do peixe. Jonas ficou 3 dias morto na barriga do peixe. E a alma de Jonas, o espírito, foi para o inferno, porque Jonas morreu em pecado. Todo mundo sabe que quando uma pessoa morre em pecado, vai para onde? Para o inferno. É por isso que Jonas foi para o inferno, porque morreu em pecado. E aí lá no inferno, Jonas clamou a Deus. E aí Deus ressuscitou a Jonas e Jonas voltou do abismo. Está na Bíblia, tá bom? Leia Jonas 4. Jonas capítulo 4. Eu vou deixar os versículos para você aí que está me assistindo não falar, isso é uma heresia. A Bíblia não fala que Jonas morreu. Eu sou conservador. Você não é conservador. Você é talvez uma pessoa que não gosta de ler a história e você se acha o sabidão e não quer aprender mais nada. Tá bom? Então você deve ser mais humilde e entender que enquanto você estiver aqui na terra, Deus vai levantar pessoas para te abençoar e também para você abençoar. Então nesse livro aqui, do Gênesis, você vai encontrar mil detalhes judaicos. E nesse livro dos sermões, você vai encontrar 1000 pérolas judaicas. Tá bom? Então esses 2 livros aqui vão te ajudar bastante a continuar crescendo no conhecimento. Então, meu amigo, só para terminarmos aqui essa questão, eu quero repetir o seguinte. Elias recebeu porção dobrada na caverna, na casa de Moisés, no Monte Sinai. Tá bom? Na caverna de Moisés. A caverna foi destruída, então Elias saiu com porção dobrada. Aí Elias pegou a porção dobrada e lançou sobre Eliseu. Eliseu precisava de alguém para passar essa porção, mas não tinha ninguém, porque o servo de Eliseu, Geazi, pegou lepra e saiu do foco, não é verdade? Aí é que entra a história de Jonas. Eliseu agora escolhe Jonas da baleia, tá bom? Eliseu manda Geazi embora e escolhe Jonas. E agora Jonas morre 3 vezes. No livro de 2 Reis, capítulo 4, Jonas morre a primeira vez com dor de cabeça. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 8, Jonas morre a segunda vez dentro do ventre do peixe. E depois, Jonas morre a terceira vez com a idade de
70 anos. Então Jonas foi o segundo homem que morreu 3 vezes. Jonas foi o segundo homem que morreu 3 vezes. Ou seja, somente Jonas e o apóstolo Paulo morreram 3 vezes, tá bom? O apóstolo Paulo foi apedrejado 3 vezes e morreu 3 vezes. E Jonas também morreu 3 vezes. Eu vou deixar esses detalhes aqui, meu irmão, porque muitas pessoas não conhecem esses detalhes. Não conhecem esses detalhes. E aí, você precisa conhecer esses detalhes. Precisa conhecer esses detalhes. E seria até bom você adquirir os meus materiais para você saber quem foi o sucessor de Jonas. Entendeu? Porque o sucessor de Elias foi Eliseu. O sucessor de Eliseu foi Jonas. E quem foi o sucessor de Jonas? Você sabe? Então, nos meus materiais, você vai aprender esses detalhes. O sucessor dos profetas, até chegar no Novo Testamento. Isso é muito bom, tá bom? E também você vai saber nos meus livros, principalmente aqui, nesse livro dos sermões, você vai saber os sucessores dos sumos sacerdotes. Porque a Bíblia apresenta 84 sumos sacerdotes. Você sabe o nome dos sacerdotes da Bíblia Sagrada? Ou seja, você que está me assistindo sabe o nome dos 84 sumos sacerdotes da Bíblia Sagrada? Então está aqui nesse livro, tá bom? Nesse livro. Agora, se você quer conhecer a história hebraica, aramaica, grega, latina, mais antigas do mundo, aí você precisa do livro de Gênesis, a revelação completa. São materiais importantíssimos que estão na promoção. É só fazer uma ligação ou mandar uma mensagem para saber mais sobre estes livros. Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes
tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo
e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.